A ansiedade espiritual, o pecado que você não confessa. São 3 da manhã. O mundo lá fora está em silêncio absoluto. A casa está dormindo. Mas dentro da sua cabeça, parece que existe uma sirene de fábrica tocando sem parar. Você vira para um lado, vira para o outro. Tenta fechar os olhos, mas o filme do futuro começa a rodar na tela da sua mente. E se o dinheiro acabar antes do dia 30? E se aquela dorzinha nas costas for algo grave? E se eu ficar sozinho na velhice? E se eu falhar na frente de todos? A ansiedade não é apenas um sentimento ruim no estômago, como um frio na barriga antes de uma prova. Ela é muito mais perigosa que isso. Ela é um ladrão silencioso. Ela rouba o seu sono reparador, ela drena a sua energia vital, ela sequestra o seu momento presente por causa de um futuro que, na maioria das vezes, nem vai acontecer. Nós costumamos tratar a ansiedade como uma doença moderna, como estresse do trabalho, ou como uma fase difícil da vida. E ela pode ser tudo isso. A medicina explica a química do cérebro, a psicologia explica os traumas da infância. Mas, e quando a ansiedade é, na verdade, um problema espiritual? E se eu te dissesse hoje, com todo amor, mas também com todo o temor de Deus, que na raiz dessa preocupação crônica que te persegue, existe um pecado sutil? Um pecado que nós, cristãos, cometemos todos os dias, cantamos louvores na igreja e raramente confessamos no nosso quarto. Não desligue agora. O que eu vou te falar pode doer no seu ego, pode confrontar o seu orgulho, mas é o único remédio que vai curar a sua alma de verdade. Hoje nós vamos desmascarar a mentira que a ansiedade conta para o seu coração. O diagnóstico espiritual. Vamos ser brutalmente honestos diante de Deus? Qual é o nome desse pecado oculto que alimenta a ansiedade? O nome dele é incredulidade prática, ou se você preferir um nome mais moderno, o ídolo do controle. Espiritualmente falando, a ansiedade nasce no exato momento em que nós descemos Deus do trono da nossa vida e tentamos, desesperadamente, sentar no lugar dele. Nós não dizemos isso em voz alta, claro. Na igreja, levantamos as mãos e cantamos que Deus é bom, que Ele é o Senhor do tempo e que Ele cuida dos passarinhos. A teologia na nossa boca é linda, mas na segunda-feira de manhã, quando o telefone toca com uma notícia ruim ou quando a conta chega, nossa mente entra em pânico. Por que o pânico? Se Deus é quem dizemos que Ele é, por que o desespero? Porque no fundo, lá no porão da nossa alma, uma parte de nós acredita na mentira de que, se eu não resolver, ninguém vai resolver. Se eu não me preocupar 24 horas por dia, Deus não vai ver e tudo vai desabar. A preocupação excessiva é uma forma prática de ateísmo. É viver o dia a dia, tomar decisões e sentir as emoções como se Deus não existisse. Ou pior, como se Ele existisse, mas fosse distraído demais ou fraco demais, ou ocupado demais para lidar com os detalhes da sua vida. Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus 6, tocou nessa ferida com precisão cirúrgica. Ele não disse apenas, fiquem calmos, vai dar tudo certo. Ele fez uma pergunta que ecoa até hoje. Por que vocês têm pequena fé? Ele vinculou a ansiedade à falta de fé. A ansiedade é o grito de uma alma órfã, uma alma que esqueceu que tem um pai. E enquanto você tratar sua ansiedade apenas com técnicas de respiração, que são ótimas e ajudam, mas não tratar essa raiz de incredulidade, a erva daninha vai crescer de novo na primeira chuva. O exemplo de Marta e Elias. A Bíblia não esconde isso. Ela nos mostra grandes homens e mulheres de Deus travando essa batalha. Olhe para Marta. Você conhece a história. Jesus, o Criador do universo, estava sentado no sofá da sala dela. A fonte da vida estava ali. Maria, a irmã dela, entendeu a oportunidade e escolheu sentar aos pés dele e descansar. Mas Marta estava ansiosa. O texto original grego diz que ela estava distraída com muito serviço. A palavra usada ali dá a ideia de ser puxada para direções diferentes. A mente dela estava dividida. Uma parte queria ouvir Jesus, a outra queria impressionar Jesus com o almoço perfeito. E o que a ansiedade fez com ela? A ansiedade a tornou amarga. Ela parou na frente de Jesus, mãos na cintura, e o acusou.
Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Olha a audácia que a ansiedade provoca. Ela nos faz questionar o caráter de Deus. Senhor, não te importas? Quantas vezes no meio da sua crise financeira, você olhou para o teto do seu quarto e pensou: Deus, o Senhor não está vendo. Não te importas que eu esteja sofrendo. Mas não foi só Marta. Olhe para o profeta Elias, um homem que fez fogo descer do céu. Dias depois, ele estava sentado debaixo de uma árvore, pedindo para morrer. Por quê? Ansiedade, medo do futuro. Ele olhou para a ameaça de Jezabel e esqueceu do poder de Deus. Ele achou que estava sozinho. Só restei eu, Senhor. A ansiedade faz isso. Ela te isola. Ela te diz que você é o último que não tem saída, que o problema é maior que o seu Deus. Jesus respondeu a Marta com uma ternura que eu quero que você sinta agora. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Você que me ouve agora, você está perturbado com muitas coisas. O emprego, os filhos, a saúde, o casamento, a política, as notícias da TV. Mas a ansiedade te cega para a única coisa necessária: a presença de quem governa tudo isso. A teologia do descarte. Então, como nós quebramos esse ciclo vicioso? Como paramos de cometer esse pecado de tentar controlar o incontrolável? A palavra de Deus nos dá uma ordem militar. Em 1 Pedro 5,7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu amo a brutalidade dessa palavra, lançar. No original, era usada para descrever jogar um fardo pesado sobre o lombo de um animal de carga ou sobre um navio. Não é colocar com jeitinho, é arremessar. É se livrar com força. Deus está dizendo para você hoje: meu filho, minha filha, essa carga de tentar prever o futuro é pesada demais para a sua estrutura humana. Você vai quebrar. Seus ombros não aguentam ser Deus. Joga isso em mim. Por que você insiste em dormir abraçado com o problema? Por que você insiste em acordar e vestir a capa da preocupação? Você não foi desenhado para isso. O Salmo 55:22 reforça essa promessa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Preste muita atenção aqui. O texto não diz que ele fará o que você quer. Diz que ele fará o que é necessário, e é aqui que a nossa carne treme. A ansiedade quer certezas. A ansiedade exige garantias. Deus, eu confio, mas me mostra o plano detalhado dos próximos 5 anos. A fé é diferente. A fé aceita a confiança no escuro. A fé diz: eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei como vou pagar essa conta, mas eu conheço quem já está lá no amanhã me esperando. O antídoto prático, Filipenses 4. Você pode estar pensando: tudo isso é lindo na teoria, mas como eu faço isso na prática? Eu não consigo simplesmente desligar meu cérebro. O apóstolo Paulo, que escreveu isso de dentro de uma prisão úmida e fria, nos deu o método em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Paulo nos ensina a fazer a grande troca. A ansiedade é energia acumulada no seu cérebro. Se você não direcionar essa energia para cima, para Deus, ela vira doença em você. A regra é simples e deve ser praticada todo dia. Toda vez que o pensamento de medo bater na sua porta, você não convida ele para entrar, sentar no sofá e tomar café. Você transforma o pensamento em oração imediatamente. Veio o pensamento: e se eu ficar doente? Você não debate com ele. Você ora: Senhor, meu corpo é templo do teu Espírito. Minha saúde está nas tuas mãos. Veio o pensamento: e se faltar dinheiro? Você ora: Senhor, tu és meu provedor. Nunca vi um justo desamparado. Você troca a preocupação pela petição. E o verso 7 diz o resultado sobrenatural disso: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Preste atenção. A paz de Deus
excede o entendimento. Isso significa que é uma paz que não faz sentido lógico. O problema financeiro ainda está lá. A tempestade ainda está lá fora. Mas dentro do barco, você está calmo. Você está dormindo no meio da tempestade, como Jesus. Isso é o sobrenatural agindo em você. Agora é hora de entregar tudo isso nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a fazer essa troca agora. Não assista a isso passivamente como se fosse apenas mais um vídeo. Este é o seu momento de cirurgia espiritual. Onde você estiver, se puder, feche os olhos. Respire fundo. Solte o ar devagar. Sinta esse peso nos seus ombros. Você sabe qual é. Vamos entregar isso para quem pode carregar. Oremos. Pai querido e soberano Deus, Criador do céu e da terra, nós entramos na Tua presença agora, não para pedir coisas, mas para pedir perdão. Perdão, Senhor, pela nossa arrogância de achar que podemos controlar a vida. Perdão por todas as noites que ficamos acordados, planejando e sofrendo, como se o Senhor não estivesse cuidando de nós. Nós confessamos o pecado da incredulidade. Nós confessamos que muitas vezes temos olhado mais para o tamanho das ondas do que para o Teu poder de acalmar o mar. Mas hoje, Pai, nós decidimos confiar. Nós decidimos voltar para o lugar de filhos. Neste momento, eu pego essa ansiedade crônica, esse medo do futuro, essa angústia financeira, essa preocupação excessiva com meus filhos, e eu arranco do meu peito agora. Eu lanço sobre Ti, Senhor. Eu declaro que eu não sou Deus. O Senhor é Deus. Eu me demito do cargo de gerente do universo. Toma o controle da minha vida. Troca o meu fardo pesado pelo Teu jugo suave. Visita agora a mente de quem está me ouvindo. Acalma os neurônios. Desacelera o coração. Que a paz que excede todo o entendimento inunde este quarto agora. Nós descansamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Como você se sente? Essa leveza que você está sentindo agora não é psicológica, é espiritual. É o resultado da entrega. Mas atenção, o inimigo vai tentar devolver esse peso para você assim que esse vídeo acabar. Ele vai sussurrar uma nova preocupação daqui a pouco. Não aceite de volta a encomenda. Se o pensamento vier, diga em voz alta: eu já entreguei isso a Deus. Não é mais problema meu, está na mesa do rei. Eu quero que você firme esse compromisso publicamente agora. Como um ato profético de que você abandonou o controle, escreva aqui nos comentários a nossa frase de hoje. Eu entrego minha ansiedade. Escreva, e toda vez que você ler seu próprio comentário, lembre-se do pacto que fez hoje. Se este canal tem sido um refúgio para sua alma, verifique sua inscrição. Aqui nós aprendemos a ouvir Deus quando o mundo faz barulho. Fique na paz e descanse. E que seu despertar continue.